Dando seguimento ao estudo da divisão celular, já falamos da primeira divisão que abordamos foi a mitose, na sequência agora a gente trabalha a meiose. Para recurso, a gente usa esse site que está mostrado na tela aí, que é o Célula Didática, né, que tem alguns recursos que eu vou mostrar posteriormente, mas vamos primeiramente entender o que é a meiose, e principalmente como é que ela se procede. Só para a gente entender de uma forma geral, né, a meiose é um mecanismo em que a gente consegue reduzir o número total de cromossomos de determinada espécie, uma forma de formar os gametas, né? Então, existem células que vão entrar em processo de divisão que vão dar origem aos gametas. Por isso aquela discussão técnica se envolve que células e gametas, né, não podemos considerar gametas células porque elas não possuem a carga total genética da determinada espécie. Por exemplo, nós, a espécie humana, temos 46 cromossomos, os gametas têm a carga pela metade, então 23 cromossomos, tanto o espermatozoide como o óvulo. No caso, né, a gente não considera os gametas célula, porque para ser uma célula ele tem que ter a carga completa, total da espécie. Mas, né, as células formadoras de gametas, né, elas são células mesmo, porque elas têm um número total. Então, só para a gente entender ali, a meiose é essa formação diferente da mitose que a gente falou anteriormente, porque a mitose é para crescimento, para desenvolvimento, né? Até mesmo para processos de reparo. Então, uma célula origina outras duas, já na meiose, tu tem um processo que ocorre de uma forma duplada, né? Uma célula ali vai acabar originando finalmente ali 4 células, né? Com a metade desse número de cromossomos. A intérfase, da mesma situação que acontece na mitose, que a gente falou que a intérfase é aquele período longo entre uma mitose e outra, né? Na meiose também a gente tem essa questão assim de ter esse período entre que a gente chama de gap. Esse gap vai ter o G1, o S e o G2, né? Que são períodos de síntese e própria duplicação do DNA. Então, igualmente que tem na mitose, na meiose a gente encontra esse período também. Só que a meiose, a gente pode dividi-las em meiose 1 e meiose 2. Ela segue aquilo que a gente já falou anteriormente, até do método mnemônico lá de memorização, das 4 fases, né, que prófase, metáfase, anáfase e telófase, tu vai ter tanto na meiose 1 como na meiose 2. Só que na prófase, né, geralmente, claro, a prófase é um período mais longo, né, é uma fase mais longa. A gente consegue dividir essa prófase em outras 5 fases, né? Conforme a gente pode observar no esquema ali. Então, na meiose 1, na prófase, nesse período maior, né, a gente subdivide ela nessas 5 novas subfases ali. E a gente vai entendendo um pouquinho assim, ó, é uma fase mais demorada, a gente, igualmente como acontece na mitose, a ocorrência de sinapse dos quiasmas, a gente vai falar de algo, né, entender através de um vídeo o que é o crossover que ocorre, né, durante esse período aí. Condensação dos cromossomos, também já falamos na mitose, agora a gente retoma aqui novamente. Desaparecimento da carioteca, do nucleolo, duplicação e migração dos centríolos para os polos da célula. Então, são todos mecanismos que ocorrem durante a prófase, por isso esse período mais longo. E salientando aqui a questão da crossover. O que é o crossover? Na verdade, é o aumento da variabilidade genética. A gente vai entender através de um vídeo como é que ocorre isso aí, mas é uma troca de sequências do DNA entre os cromossomos homólogos que a gente tem. A gente chama isso de permutação gênica ou recombinação. Cai muito em prova porque eles usam, assim, vestibulares usam o termo recombinação. Enem já vi em algumas provas cair permutação gênica, mas de uma forma geral é o crossing over, que é esse processo, né, essa troca de sequências de DNA. Isso vai entender de uma forma geral. Agora, na metáfase, aquela questão dos pareamentos dos cromossomos homólogos, e principalmente a formação da placa equatorial, a migração dos cromossomos homólogos para os polos da célula, a descondensação do cromossomo. Então, o que acontece?
condensou lá na primeira fase, o cromossomo foi condensando. Já quando chega na telófase aqui, começa a descondensar todo esse cromossomo e reaparecer novamente tanto o nucleolo como a carioteca. E as fibras que formaram ali, que pinçaram de uma forma geral esses cromossomos para os polos ali, eles vão desaparecer essas fibras do fuso. Então, reaparece a carioteca e o nucleolo, desaparece as fibras do fuso. Isso na telófase, que seria então fechando, a primeira fase, porque a meiose, como a gente falou anteriormente, ela vai ser dividida em duas etapas. Afinal de contas, em uma célula vai gerar 4, então tu tem que reduzir aquele número pela metade de novo. Aí entra a meiose 2, novamente, todas as 4 fases, prófase, metáfase, anáfase e telófase. A divisão continua a mesma, mas a gente vai observar ali todo o processo dividindo aquele número de cromossomos novamente. E tu tem o produto da meiose. Claro, aí tu tem todo o processo de cariocinese, aquela divisão ali da membrana, do núcleo, e da citocinese também, que é a divisão do próprio citoplasma. Agora a gente vai entender um pouquinho de como é que funciona o crossover dessa forma. Between homologous chromosomes. This alters the linkage between genes on the same chromosome. Crossing over occurs frequently during prophase 1 of meiosis, when homologous chromosomes associate with each other in a structure called a tetrad. First, consider the possible inheritance of alleles for 2 genes on a particular chromosome when crossing over does not occur. Recall that one member of each pair of homologous chromosomes came from one parent. The other member came from the other parent. In this example, one parental chromosome had alleles capital A and capital B, while the other had alleles lowercase a and lowercase b. Without crossing over, each haploid cell produced will inherit a chromosome with the same combination of alleles as was on one of the parental chromosomes. Thus, the arrangement of linked genes is not altered in this case. Now, consider the case where there is crossing over in the region between the 2 genes. Since the crossing over is only between 2 individual chromatids, the possible haploid cells after meiosis have 4 different genetic combinations. 2 will come from the chromatids that did not participate in crossing over and thus will still have the parental combination of alleles, either capital A and capital B, or lowercase a and lowercase b. The other 2 will be recombinant, with either capital A and lowercase b, or lowercase a and capital B alleles. Thus, crossing over allows for the reassortment of linked genes. A gente conseguiu entender ali que acontece toda a recombinação gênica, e também a troca não somente das cromátidas, mas tu pode trocar entre elas as questões de genes. Deixa eu tomar aqui para vocês, Vocês podem observar aqui, vocês têm 2 células. Então, cada célula dessa aqui, num processo de meiose, tem que ter como produto final 4 células, cada uma possuindo metade do número de cromossomos referente à célula original. A gente vai observando aqui no vídeo, A gente tem 2 células ali no processo de meiose. A de baixo que a gente pode ver ali que ela já está no processo mais rápido de divisão. A de cima agora também já se dividiu em 2. Na sequência de baixo ali já formou as outras, as 4 células, Todas elas com metade do número de cromossomos, da de cima também, Então, somente para ilustrar como é que ocorre um processo de meiose. Então, divisão celular, a gente tem esses 2 grandes processos, que é a mitose e a meiose, cada uma mais específica para uma determinada situação. A mitose, como anteriormente a gente já tinha falado, ela está mais envolvendo a questão de desenvolvimento, crescimento e regeneração celular, enquanto que a meiose ela envolve mais especificamente essa questão de formação de gametos. Então, a gente tem essas 2 situações. Então, esses são os processos de divisão celular. Cada uma apresenta aquelas fases. Quem não conseguiu decorar, vai lá naquele vídeo sobre método mnemônico lá, e entende
uma maneira rápida e fácil de decorar as 4 fases, tanto da meiose como da mitose. Lembrando que a meiose vai ter meiose 1 e meiose 2, né? E vocês vão entendendo como é que se procede esse procedimento aí em relação ao processo de divisão celular.